E aí, gurizada, tamo aqui começando mais um videozinho pro canal Meu Patrão. E hoje, manos, mais um videozinho de iceberg pra vocês. E dessa vez, cara, o iceberg dos maiores mistérios que já apareceram, né, que já surgiram aí pela internet. Nesse iceberg terão tanto mistérios que já foram resolvidos, quanto mistérios que até hoje não tem solução. E, spoiler, a maioria não tem. E eu fiz meu iceberg baseado nesse aí, né, que eu encontrei no site Iceberg Charts. E eu vou falar sobre os que eu achei mais interessantes, né? Não vou falar sobre cada um, né, especificamente. Vou falar só dos que eu achei mais interessante desses aí, né? Mas claro, né, eu não vou poder me aprofundar muito em cada tópico, né? Pois senão o vídeo vai ficar, sei lá, umas 5 horas de vídeo, cara, não tem como, né? E a intenção não é essa também, cara. A intenção é mais apresentar esses mistérios, né, cara, pra deixar vocês com aquela curiosidade, né? Porque futuramente eu pretendo fazer um vídeo específico sobre a maioria desses tópicos que eu irei falar aqui hoje, né? Um vídeo mais elaborado sobre, né? Enfim, né? Já vai deixando o likezão aí, né? Não esquece de se inscrever no canal e, se possível, compartilhar o vídeo aí com seus amigos aí, né? Seus amigos cagões. Porque, né? Lembrando que vão ser abordados assuntos sensíveis e macabros neste vídeo, né? Então já deixo logo avisado. Enfim, bora pro vídeo. Camada 1. A música mais misteriosa da internet. Esse é um fenômeno que envolve a tentativa de identificar uma canção de New Wave que teria sido gravada em uma estação de rádio alemã por volta de 1984. A New Wave, né, é um estilo musical que surgiu nos anos 70 e veio com aquela vibe do punk, né? Porém, suas músicas, diferentemente do punk, né, original, eram bem mais calmas e menos políticas. Nesse gênero encaixam-se bandas como The Cure, Talking Heads, Joy Division, etc. Enfim, em 1984, uma pessoa identificada como Darius S. gravou uma fita com algumas músicas que estavam tocando num programa de rádio alemão. Porém, uma das músicas chamou a atenção, né? Pois ninguém sabia de qual banda ela pertencia. E em 2007, a música foi upada pela irmã de Darius, porém somente em 2019 que o mistério viralizou, né? Onde um brasileiro chamado Gabriel da Silva Vieira ficou intrigado e começou a procurar evidências de sua origem. Ele enviou um trecho da música para o YouTube e para vários grupos no Reddit. E claro, usuários da internet, né, por todo mundo tentaram encontrar a banda responsável pela música. Porém, até hoje, o artista e o nome da canção não foram identificados. Já que não existe nenhum artista ou gravador responsável pela música, né, para me dar copyright, eu posso usar ela à vontade no vídeo. Confiram aí. Cicada 3301. É o nome dado a uma organização enigmática que, em 6 ocasiões, postou um conjunto de quebra-cabeças e ARGs, né, cara, jogos de realidade alternativa, complexos para possivelmente recrutar decifradores de códigos do público. E o primeiro desses quebra-cabeças aí, né, começou em 5 de janeiro de 2012. Foi postado no fórum 4chan. Durou aproximadamente um mês. E o último foi publicado no Twitter em 5 de janeiro de 2016. E foi chamado de o enigma mais bem elaborado e misterioso da era da internet. E listado pelo The Washington Post como um dos 5 maiores mistérios não resolvidos da internet, havendo muita especulação quanto à sua finalidade. E muitos especularam que os quebra-cabeças são ferramenta de recrutamento para a CIA ou NASA. Outros alegaram que a Cicada 3301 era só mais um ARG, mas o fato de nenhuma empresa ou indivíduo ter reivindicado o crédito ou tentado monetizá-lo, né, combinado com o fato de que nenhum indivíduo conhecido que tenha resolvido os quebra-cabeças tenha se manifestado, leva a maioria a pensar que esse não seja o caso, né, que possivelmente não é um ARG. E o Cevit também fez uma série de vídeos detalhados sobre esse caso, blankroomsoap.avi. Foi um suposto vídeo vazado da Deep Web que viralizou e perturbou muitas pessoas no YouTube em 2008, né, quando foi repostado, mas ele originalmente foi postado em 2005. E o vídeo mostra um homem chorando e tomando uma sopa com uma colher gigante, enquanto 2 bonecos grandes e bizarros atrás dele tentam acalmá-lo. E dizem, né, que esses 2 bonecos aí estavam torturando o homem, dando uma sopa feita com os restos de sua esposa. Enfim, né, essa história nunca foi confirmada e a origem do vídeo continua desconhecida. E eu, né, já fiz um vídeo bem detalhado sobre o caso. Vou deixar aí no card para vocês conferirem. E vou deixar na descrição também. WebDriver Tosso. Foi um canal misterioso no YouTube que postava milhares de vídeos extremamente semelhantes e esquisitos em pouquíssimo tempo.
E quando isso começou, ninguém sabia direito do que se tratava o canal, e muitos especulavam que era mais um desses RGs da vida, ou algum tipo de quebra-cabeças. Mas a principal suspeita era de que o canal era do próprio Google, que usava para fazer alguns testes na plataforma do YouTube. E em 2014 foi confirmado pelo próprio Google que o canal era sim uma página deles. Markovian Parallax Denigrate. É uma série de centenas de mensagens postadas na Usenet em 1996. E as mensagens que parecem ser sem sentido foram todas postadas com o assunto Markovian Parallax Denigrate. Em 2012, Kevin Morris, do The Daily Dot, se referiu às mensagens como o mistério mais antigo e estranho da internet, e também foi descrito como um dos primeiros grandes mistérios da história da internet. Em 2016, Susan Lindauer foi erroneamente identificada como uma possível fonte dessas postagens. Quando contatada, ela negou ser a autora. E o artigo do Daily Dot, cobrindo o evento, afirma que uma conta de e-mail pertencente a um estudante da Universidade de Wisconsin, em Stevens Point, coincidentemente chamada de Susan Lindauer, foi falsificada para cobrir a identidade do pôster. E as explicações para esse mistério incluem bots de bate-papo experimental, ou somente um troll da internet ou um brincalhão postando spam no fórum, ou talvez até mesmo um programador experimentando com cadeias de Markov. Mas nenhuma dessas teorias nunca foi confirmada, e o mistério permanece até hoje. John Titor foi um nome usado em vários fóruns da internet entre 2000 e 2001 por um internauta que alegava ser um viajante do tempo, do ano de 2036. Ele postou diversas previsões, algumas vagas, outras bem específicas, sobre eventos que aconteceriam no futuro próximo, entre 2004 e 2036. Ele escreveu um cenário de caos e guerra no qual os Estados Unidos se dividiam em 5 regiões menores. O meio ambiente e a infraestrutura seriam devastados por um ataque nuclear e várias outras potências mundiais seriam destruídas. O caso também gerou um amplo ceticismo e muitas falhas foram observadas em diversos aspectos da história de Titor, incluindo previsões fracassadas, inconsistências e problemas com a tecnologia. Isto levou à conclusão geral por alguns de que a história se tratou apenas de um hoax. Hoax é um termo utilizado para descrever uma tentativa de enganar um grupo de pessoas, fazendo-os acreditar que algo falso é real. É basicamente uma pegadinha do Mario Games. This Man. De acordo com um site criado em 2008 pelo comerciante italiano Andrea Natella, chamado Ever Dream This Man, que significa Você já sonhou com este homem, era uma pessoa que diziam ter sido vista repetidamente em sonhos por todo o mundo desde 2006, mas nunca foi encontrado no mundo real. Natella criou o site em 2008, mas só em outubro de 2009 que ganhou uma atenção da imprensa e dos internautas online. A notoriedade deste homem gerou vários memes na internet que falsificavam panfletos do site. Referências em filmes e programas de televisão como Arquivo X também foram feitos. Esse cara aí, o This Man virou basicamente um meme, cara? E aí, você já sonhou com este homem? Elisa Lam. Ela era uma estudante canadense da Universidade de Columbia Britânica, em Vancouver, e foi encontrada em um tanque de água no topo do Hotel Cecil, no centro de Los Angeles, em 19 de fevereiro de 2013. Ela havia sido dada como desaparecida no começo do mês. Os funcionários da manutenção do hotel descobriram o corpo ao investigar reclamações de clientes sobre problemas com abastecimento de água. E até hoje, as circunstâncias de sua morte são um mistério, principalmente por conta de um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do hotel que mostram Elisa pouco antes de desaparecer. E na filmagem, Elisa Lam é vista saindo e entrando do elevador, falando e gesticulando no corredor do lado de fora, e às vezes parecia se esconder no elevador, que parece apresentar um funcionamento estranho. E as explicações variam de alegações de envolvimento com paranormal até o transtorno bipolar do qual Lam sofria. E também foi especulado que o vídeo foi alterado antes de ser divulgado. Enfim, esse caso ainda permanece um mistério, e em 2021 foi até lançado um documentário sobre esse caso na Netflix. Alan Tutorial. Era um canal no YouTube que começou a postar vídeos bizarros, onde primeiramente o homem fazia alguns tutoriais esquisitos, onde ele ensinava como, por exemplo, encher uma pequena caixa com terra e esmagar latinhas de refrigerante com tábuas de madeira. Até que, no decorrer do tempo, o canal começou a postar vídeos cada vez mais perturbadores, e seus vídeos começaram a parecer mais um filme de terror, onde ele parece ser atormentado por coisas sobrenaturais e tem um momento que ele é até sequestrado. E mesmo em cativeiro, ele continua a fazer seus tutoriais malucos. Mas claro que todo esse canal não passa de pura ficção, e foi criado por Alan Resnick, como uma forma de crítica a canais no YouTube sem conteúdo e até as redes sociais em geral, pois Alan Tutorial clamava por curtidas e inscritos, mesmo fazendo coisas absurdas, sem relevância alguma, e mesmo passando por acontecimentos terríveis em sua vida, ele não parava de querer engajamento e de lucrar com ele,
Puta crítica social foda. Takes number tutorial page. Tutorial. Astronauta de Solway. O mistério do astronauta de Solway trata de uma figura vista em uma fotografia tirada em 1964 pelo bombeiro e fotógrafo e historiador local Jim Templeton. A foto foi tirada em Burgermesh com vista para Solway First, em Cumbria, na Inglaterra. Templeton afirmou que a fotografia mostra uma figura no fundo usando um traje espacial e insistiu que ele não via mais ninguém presente quando a fotografia foi tirada. A imagem foi amplamente reproduzida em jornais da época e despertou o interesse de vários ufólogos. E a possível explicação para esse fenômeno foi dada em uma análise feita em 2014, que concluiu que a figura era na verdade a esposa do fotógrafo, que estava de costas para a câmera, né? Estava atrás da câmera na hora da foto, e sua figura aparece meio deformada devido à superexposição da câmera. Camada 2. Último vídeo de Onye. Onye era uma atriz e modelo sul-coreana que foi encontrada sem vida em sua casa em 14 de setembro de 2020. E sim, ela tirou a própria vida. E em seu último vídeo, postado no YouTube no dia 12 de setembro do mesmo ano, aconteciam algumas coisas estranhas. E ela mesma parecia estar agindo meio esquisita durante o vídeo. E alguns internautas sugeriram que neste vídeo ela dava indícios do que estava por vir, pois o vídeo foi intitulado Episódio 48. Mas ele deveria ter sido o episódio 46, pois o último vídeo postado antes dele foi o episódio 45. Houve especulações de que o número 48 é significativo, porque esse foi o número de horas depois que encontraram o seu corpo, e o mais bizarro, há um buffering que começa por volta de 0,48 segundos de vídeo, mais uma vez o número 48 se repete, né? Dura cerca de 1 minuto, enquanto o áudio continua ininterrupto. O buffering ocorre durante uma parte do vídeo em que Miso está penteando seu cabelo. Então parece que ela está batendo repetidamente no pescoço com o pente durante o buffering. E o vídeo poderia ter sido corrigido, pois ela que edita os próprios vídeos, né? E parece que ela deixou essa parte aí propositalmente. E logo depois o vídeo foi apagado do seu canal no YouTube, né? Mas todos os outros vídeos do canal permaneceram. É uma história realmente muito triste, cara, ela passar por diversos problemas, né, na sua carreira como atriz. Porque lá na Coreia, né, eles ainda são um povo muito conservador ainda. E essa atriz, ela tinha causado uma polêmica enorme por lá, né, por ter ido com um vestido que mostrava muito seu corpo, né. Então o pessoal lá ficou meio ultrajado com isso, né, cara. O povo lá começou a não ir muito com a cara dela, e ela tava até tendo dificuldades pra conseguir um emprego por causa dessa situação aí, né? E já tinha acontecido, tipo, há muito tempo já. E ela continuava com esse estigma, né? E ela sofria bastante com isso, e provavelmente foi um dos motivos, né, pra ela ter feito isso. 11BX1371. Foi um vídeo viral no início de 2015, enviado para o GadgetsZZ.com, que é um blog de tecnologia sueco que o divulgou, né? O segmento em preto e branco tem 2 minutos de duração, e seu título veio de um texto simples de um string base 64, escrito no DVD. Ele retrata uma pessoa vestida que parece uma fantasia de médico da peste negra, andando em um prédio abandonado em ruínas, com a floresta visível através de antigas aberturas de janela na parede atrás dele, acompanhado por uma trilha sonora de zumbido alto e discordante. A figura mascarada ergue uma mão com a luz piscando irregularmente. O vídeo não teve quaisquer créditos ou reivindicação de autoria na época, e mensagens muito em cifras e sistemas de criptografia comumente usados foram encontradas escondidas no vídeo, e seu espectrograma de som forma imagens de pessoas torturadas e mutiladas. E a maioria das mensagens foi decodificada por participantes de um tópico em andamento no Reddit. E as imagens foram originadas de investigações de assassinato notáveis, como o Estrangulador de Boston. E elas foram interpretadas como implicando uma ameaça de bioterrorismo contra os Estados Unidos. Mas também tem teorias de que o vídeo é na realidade uma brincadeira ou um golpe de marketing viral para um próximo filme ou videogame. E 3 meses após a controvérsia inicial, um indivíduo chamado Parker Warner Wright afirmou ter criado o vídeo. E ele disse ao The Daily Dot que pretendia ser um projeto de arte e lançou um vídeo de sequência intitulado 11B31369. Ele continua lançando uns vídeos aí no seu canal até hoje, mas nenhum deles teve a mesma repercussão que esse primeiro vídeo. Shima Luan era uma youtuber americana que ficou mais conhecida por seu desaparecimento repentino no final de 2016.
Ela trabalhou para o Planet Dolan, um canal australiano do YouTube, notável por fazer listas de contagem regressiva. E mais tarde, em 2016, o canal de Danger Dolan anunciou no vídeo The Future of Planet Dolan que Shima havia se distanciado deles e que não estavam recebendo nenhum contato dela. A equipe acreditava que ela estava bem, já que a última vez que tiveram contato com Shima ela estava ok, e nenhuma informação foi dada depois disso, deixando os fãs com várias teorias sobre o seu paradeiro. Algumas pessoas começaram a acreditar que a equipe do canal estava tentando encobrir o seu desaparecimento, enquanto outras pensavam que ela havia saído devido a outros problemas, como problemas de saúde mental. E em 2020, ela até mudou a sua foto de perfil no YouTube, que gerou muita especulação do público, e alguns disseram que ela foi hackeada ou algo do tipo. Mas o mais provável é que Shima simplesmente se afastou do YouTube, por motivos pessoais, e só não deu explicações públicas sobre isso. E algumas pessoas que têm contato com ela confirmam essa história. Viajante do Tempo em filme de Charlie Chaplin. Existe essa história, de que uma cena do filme O Circo de Charlie Chaplin é possível ver por um momento uma suposta viajante do tempo, que anda nas ruas usando o que parece ser um celular. Porém, isso não passa de uma grande teoria da conspiração. E no dia 29 de outubro de 2010, Jen Cheney, colunista do Washington Post, afirmou que a mulher que aparece no vídeo estaria, na verdade, segurando um amplificador de bolso, um instrumento usado para quem tem problema auditivo. O pequeno aparelho para auxílio auditivo foi patenteado em 1924 pela Siemens, 4 anos antes da estreia do filme. Chip Chan. Ela é um streamer que faz umas lives de 24 horas, filmando a si mesmo apenas sentada, e em sua maior parte dormindo em posições extremamente desconfortáveis. E ela sai de seu apartamento apenas para fazer algumas compras, e ela também possui um blog em que explica sua suposta história do porquê ela faz isso, do porquê ela faz essas lives. E ela diz que está sendo mantida em cativeiro por um policial corrupto com o nome de P, como assim é chamado por ela. E que, de acordo com Chip Chan, esse policial implantou um chip, denominado Very Chip, em seu tornozelo para monitorá-la. E ela afirma que esse dispositivo possui a capacidade de fazê-la dormir, o que explicaria seus padrões de sono anormais. E o mais louco, cara, é que realmente esse Very Chip existe, Porém, eu acho que ele não tem essa função de controlar, o sono de uma pessoa, Desde que ela foi descoberta, muitos internautas sugeriram algumas teorias sobre Chip Chan, como de que ela é somente mais uma troll da internet, ou de que ela sofre de esquizofrenia e narcolepsia. E alguns acreditam também que a história do blog dela é real, alguns teóricos. E até hoje esse caso continua um mistério. Mas eu acredito pessoalmente, que na verdade ela tem mesmo algum problema psicológico, muito provavelmente esquizofrenia ou algo do tipo. Comercial japonês amaldiçoado. É um comercial japonês bizarro, ok, isso foi meio redundante. Gravado em 1986 e ganhou notoriedade devido à sua produção assustadora e música enigmática. E até no Japão, cara, pra tu ver o nível, o comercial causou, assim, perturbação no público que assistiu, cara. Pra tu ver o nível, E desde o lançamento comercial, as pessoas começaram uma lenda urbana sobre os criadores dele, de que as pessoas envolvidas nas gravações morreram. E que, assim como no filme O Chamado, assistir ao anúncio faz o espectador falecer. E realmente o comercial, cara, é assustador, cara. Mas toda essa lenda ao redor dele, não passa de pura invenção. Ninguém morreu de verdade por produzir ou assistir o comercial. E, meu amigo, aquela música que toca, cara, eu realmente não consigo escutar ela até o fim, cara. Ela é horripilante. Últimas palavras de Tyler. É um vídeo viral supostamente gravado antes do suicídio de um homem. O vídeo, enviado pelo youtuber Delage Tyler, teve um aumento de popularidade devido à sua presença no feed de vídeos recomendados de muitos usuários do YouTube. O vídeo mostra um jovem cantando uma música melancólica dedicada a uma pessoa chamada Victoria. E depois que ele termina a música, ele aponta uma arma para sua cabeça e o vídeo termina de repente. Mas claro, o vídeo não é real. E o homem que gravou esse vídeo, não tirou a própria vida. Mas ele fez esse vídeo como um tributo ao seu irmão Tyler. Evil Farming Game. The Evil Farming Game é o nome fictício dado a um videogame que supostamente existe, e se dizia ser como os populares simuladores agrícolas como Harvest Moon e Stardew Valley, mas com uma reviravolta.
No início do jogo, o personagem principal esfaqueia sua esposa e passa o resto do jogo cuidando de suas vidas enquanto esconde o cadáver da polícia. O jogo foi mencionado pela primeira vez no Reddit em 2016, mas o interesse pelo jogo aumentou graças a vídeos da Nexpo e do Wang, que são youtubers gringos. Desde que o tópico sobre esse jogo misterioso começou, muitos internautas tentaram ao máximo achar esse jogo, mas ele nunca foi encontrado, porque ele realmente nunca existiu. E que na verdade o usuário Sparta203, que foi o usuário que começou essa história, teve uma lembrança errada de uma animação que ele viu do youtuber Vinesauce, que ele descreve exatamente esse game. Harvest Moon, it's just regular Harvest Moon with your wife, and midway in the game you have an argument with your wife, and you accidentally kill her with a barbecue. You impale her accidentally, and you're like, oh shit, I didn't mean that. You know, raise your chickens and milk the cows. You also gotta hide the body from the cops sometimes. Incidente de Wyoming. O incidente de Wyoming é um caso de hacker de sinal de televisão. Um hacker interrompeu a transmissão de vários canais que serviam à comunidade de Niobrara e colocou seu próprio vídeo. E o vídeo era composto de cabeças sem corpo, com emoções e poses diferentes. A posição da câmera muda de tempo em tempo, mais ou menos de 10 a 15 segundos. E o vídeo era vez interrompido para um aviso de Special Presentation. E diz que quem assiste essa transmissão por muito tempo terá sintomas como vômito, alucinações, dores de cabeça, e isso supostamente devido às frequências estranhas utilizadas no som do vídeo. E o hacker nunca foi pego, e é impossível rastrear o IP da pessoa que postou o vídeo. E o caso aconteceu em Wyoming, nos Estados Unidos, em 1989. Mas na realidade isso tudo não passa de uma creepypasta. Tudo pegadinha do zóio. For the 2008 general election, Republican President Jackson. Enigma Publius. Tudo começou com uma mensagem publicada no fórum de fãs, um newsgroup da Usenet chamado alt.music.pinkfloyd. Um mensageiro autodenominado Publius apareceu repetidamente no grupo, dizendo que o novo álbum da banda, The Division Bell, era diferente dos demais e guardava um segredo. Na mensagem, Publius aconselhava os fãs a ouvirem, lerem e olharem todos os detalhes do álbum com mais atenção. Na época de lançamento de The Division Bell, Pink Floyd já era um fenômeno mundial, e por isso, mesmo uma mensagem enigmática lançada num fórum online foi capaz de mobilizar milhares de pessoas. As mensagens diziam revelar um propósito escondido e prometiam uma recompensa justa para aqueles que desvendassem o segredo que o álbum guardava. E ao longo de vários meses, diversas teorias apareceram, e apesar de todo o alvoroço que causou e da mobilização de diversos fãs em muitas possíveis soluções, apenas alguns fatos concretos se deram, e destes, muitos poucos em direção ao que realmente importa, a sua solução. E a banda nunca se pronunciou oficialmente sobre o assunto, embora tenham dado várias evidências reais de que Publius era integrante da equipe, de algum modo, sendo por fim, na verdade, uma grande estratégia de marketing da equipe da gravadora EMI, e o grande enigma permanece sem solução oficial até os dias de hoje. Gits é um conjunto obscuro de personagens de fantasia criados pela Denison Sticker Company na década de 1980, que ganhou interesse na internet devido ao mistério de sua origem e à natureza exata de seu uso. De acordo com uma investigação feita pelo podcast Endless Thread, o conjunto de adesivos Land of Tar foi originalmente criado pelo artista Sam Petrucci para a empresa Denison em 1981. Em novembro de 2011, um post perguntando alguém se lembra de um desenho ou jogo dos anos 80 com personagens da Terra de Tar? Para o Yahoo Answers. E em 8 de fevereiro, o usuário do Flickr, Donald DeVoe, enviou uma fotografia de um conjunto de adesivos intitulado The Land of Tar, que apresentava o mesmo personagem, o Gids, junto com outros personagens de fantasia. No título da imagem, um usuário identificou o conjunto como uma página de figurinhas produzida pela empresa Denison, em 81. Mas o mistério só ganhou repercussão mesmo quando um comediante famoso tweetou sobre o personagem Gids, em 2017, perguntando se alguém tinha informações sobre da onde esse personagem veio, e se ele é de algum desenho obscuro dos anos 80 ou de algum game desconhecido. Mas em 2020, o mistério foi finalmente resolvido. Sam Petrucci era realmente o artista responsável pelos personagens da Terra de Tar, e foram encontrados até esboços desses personagens. E eles não faziam parte de nenhuma franquia obscura dos anos 80, cara, infelizmente. Era só um adesivo mesmo. Barbie.avi. A história foi publicada pela primeira vez no famoso fórum 4chan,
em 14 de julho de 2009. Um site francês chamado Underfoley também publicou a história sob o título de Séverine Barbie, no dia 28 de julho de 2009. E é dito que o vídeo mencionado na história se encontra dividido em 6 partes, porém apenas as partes 1, 2 e 4 foram publicadas, e as outras partes parecem nunca terem sido postadas. E em 9 de agosto de 2009, os vídeos foram postados no YouTube pelo canal Zinopasta, e nele aparece uma mulher loira falando sua história, mas é possível entender apenas pequenas frases, e mais estranho é que ela tem um braço direito amputado. Então, devido a isso, surgiram várias lendas e creepypastas a respeito desse vídeo, e pela qualidade dos vídeos, é possível dizer que eles foram editados com zoom e possivelmente o áudio foi alterado para dificultar a verificação da autenticidade do vídeo. E é praticamente impossível decifrar o que ela diz em qualquer parte dos 3 vídeos. Apenas na parte 4 que é possível ver abaixo dos ombros da mulher que ela tem o braço direito amputado. Além disso, aparece a sigla BIID, que em inglês significa Body Integrity Identity Disorder. Em português seria algo como transtorno de identidade da integridade corporal, e é uma doença rara, psicopatológica, em que o indivíduo só se sente completo quando estiver faltando alguma parte de seu corpo. Bizarro. E muito tempo depois foi descoberto que na verdade a mulher se chamava Sharon, e que quem fez a gravação foi um funcionário da Escort, que é uma empresa de modelos com deficiência. E na verdade a moça não tem transtorno nenhum. Ela perdeu um braço em um acidente doméstico, e por isso ela fica tão triste ao contar a sua história, nessa gravação. John Lang. John Lang era um americano de sangue quente, e havia pessoas que o amavam muito e ele era um grande ativista, mas sua morte não foi noticiada por muitos meios de comunicação. Lang conseguiu documentar por 7 anos o assédio que sofreu, e esse assédio foi feito porque, como ativista, ele estava ciente de muitas coisas, muito sobre a corrupção da polícia de Fresno, que é o lugar onde ele morava. E Lang decidiu trazer essas informações à luz, e mais cedo ou mais tarde, começou a sentir que estava sendo observado. Tanto que o homem instalou câmeras de vigilância em sua casa, e câmeras que mostravam que ele não era paranoico e que tinha motivos para estar assustado. E em 20 de março de 2015, o homem abriu seu próprio canal no YouTube, e Lang afirmava que todo um círculo de espionagem foi montado contra ele. Não só isso, mas também o assediaram. O homem disse que na rua pessoas de aparência estranha e cara feia o olhavam ameaçadoramente. E ele disse que as câmeras de segurança pegaram pessoas espiando por cima da cerca, e carros estacionados na frente quando ele não estava lá, e veículos de aparência estranha com pessoas montando vigilância a noite toda, coisas que nunca haviam acontecido com ele antes. E o mais assustador foi o seu último post que ele fez no Facebook, no qual ele pedia ajuda e dizia sem dar dicas, eles vão me matar. E em 28 de janeiro de 2016, Lang, após denunciar seu assédio por 7 anos, foi encontrado esfaqueado e queimado dentro de sua própria casa. Kate Yup. Ela era um youtuber que postava vídeos de mukbang ASMR, E o termo se refere a pessoas que tenham compulsão por comer sistematicamente. E é um negócio que eu pessoalmente acho bem nojento, mano. E o que mais chama atenção para o canal é o comportamento, digamos, errático praticado pela protagonista. Um dos fatores que mais chama a atenção é o fato da protagonista estar com a parte superior do rosto oculta por uma máscara. Entretanto, a máscara não é sofisticada, apenas um pedaço de pano amarrado em volta dos olhos. A impressão que passa é algo feito de maneira casual. E outro fator que desperta a imaginação das pessoas é o fato de Kate aparenta ser uma pessoa de baixo peso. E é visível que Kate tem um corpo extremamente magro, mesmo comendo uma quantidade absurda de comida. E outros diversos detalhes em seus vídeos começaram a preocupar seus fãs, como o aparecimento de manchas roxas em seu corpo e alguns textos estranhos que pareciam pedir ajuda. E alguns vídeos em que ela perde os dentes de tanto comer e etc, cara? Aconteceu diversas coisas bizarras nos vídeos dela. E desde 2020 ela parou de postar vídeos em seu canal, e o seu paradeiro ainda hoje é desconhecido. Camada 3. EA Videogames. Esse tópico se refere a um mistério em torno de um usuário do Reddit com o nome de EA Videogames, que parecia enlouquecer ao longo de 4.000 comentários que apresentavam variações da frase Ubisoft goes Steamworks bye bye always on DRM. Eu não tenho ideia do que significa isso. O usuário também postou fotos estranhas até ser finalmente banido do site. E a história foi mencionada como um dos mistérios assustadores não resolvidos da internet em vários posts desde o incidente.
E de acordo com a postagem posterior no Amino Apps, cobrindo o incidente, né? EA Videogames também começou a postar imagens surreais e também uma imagem de um rabisco manuscrito da frase que ele repetia continuamente. E depois da popularização do mistério, né, muitos usuários buscaram investigar ele. E as informações que encontraram sobre seu usuário foi que o seu nome real era Lyndon Watchell e que ele tirou sua própria vida em 2015. E sim, ele sofria com depressão profunda, né? E depois que esse mistério se popularizou, né, criaram até uma comunidade no Reddit, né, pra descobrir e desvendar esse mistério, né? E foi desvendado finalmente, né, acho que em 2019, 2020. E a comunidade hoje em dia é mais um memorial sobre esse cara, né, cara, o Lyndon. E eles encontraram até vários amigos próximos a ele e tal, né? E foi um negócio bem orgânico, né, que a comunidade fez, né, cara? Ficou muito foda. Erratas. É o nome de um suposto algoritmo de computador que é intitulado por grandes corporações em todo o mundo. E esse algoritmo pode ser usado para remover a violação de direitos autorais em sites como o YouTube e pode ser visto como uma forma de vigilância em massa. E o mistério que envolve a Erratas vem de como os funcionários de certas empresas são supostamente demitidos se o nome do algoritmo aparecer em seu histórico de pesquisa, de arquivos, e como Erratas parece segmentar e excluir qualquer menção ao seu nome online. E é dito que é uma palavra proibida de se pesquisar sobre, e supostamente foi a causa para o desaparecimento de um youtuber. E a palavra erratas, né, que significa erro ou erro de impressão em latim. E alguns sugerem que o mistério das erratas é apenas um ARG, ou um monte de coincidências aleatórias. E os mistérios e as conexões desde então estimularam uma série de teorias da conspiração complicadas, e até hoje o mistério não foi completamente resolvido. Evil Stick. A notícia surgiu na web em meados de 2014 e conta a história de uma mãe norte-americana que comprou uma varinha mágica chamada Evil Stick para sua filha de 2 anos de idade. E ao arrancar um dos adesivos do brinquedo, descobriu que havia lá dentro uma imagem de uma garota com olhos vermelhos e brilhantes, insinuando cortar os pulsos. E a descoberta que a consumidora teria feito deixou muita gente indignada na internet e foi noticiada em vários jornais, além de ser compartilhada milhares de vezes pelas redes sociais. E a história é real, mano. Isso aí parece mais, tipo, alguma creepypasta, né? Mas aconteceu de verdade, cara. No dia 6 de novembro de 2014, Nicole Allen denunciou em um programa de TV na sua cidade, em Ohio, sobre a sua descoberta. E Allen disse à imprensa que havia comprado a varinha Evil Stick para sua filha por apenas $1, em uma loja na Linden Avenue, na cidade de Kettering. E tomou um susto ao verificar que havia uma foto perturbadora escondida dentro do brinquedo. E parece que fizeram de sacanagem mesmo, né, cara? Só pra assustar as crianças, né? Quem construiu esses brinquedos. Pois o brinquedo, a capa é toda fofinha, né, cara? Tipo, por cima parece um negócio de princesinha da Barbie. Mas esconde essa imagem horrorosa. Pode até assustar uma pessoa adulta, imagine uma criança, né? Kenny Quest 3030 Culto. Kenny Quest 3030 é um jogo de RPG publicado em 22 de julho de 2013 para PC. E o jogo não foi licenciado e não foi autorizado pelo Kanye West. E foi criado no RPG Maker por um usuário chamado Phoenix. E o jogo se descreve como um jogo de RPG 2D de ficção científica com tema de hip hop. E em 2015, um artigo na PasteBean revelou que se o jogador digitasse a palavra Ascend em um console do jogo, o jogador seria levado para uma seção secreta no game. Nessa sessão secreta, o jogo alegaria que o resto do conteúdo do jogo era uma fachada para esta área que alegava ser o verdadeiro jogo. Em um ponto durante a fase secreta, o jogador entraria em uma sala com um código QR que tinha que ser capturado na tela. E esse código levaria o jogador a um site morto que supostamente era um registrador de IP. E posteriormente puxaria o IP do jogador e supostamente o enviaria para um culto. E depois de inserir os comandos necessários em vários terminais, o jogador seria solicitado a fornecer ao jogo suas informações privadas e instruído a aguardar o contato. E dizem que esse culto, né, é conhecido como Ascensionismo, um culto que acredita na reencarnação. E acredita-se que tudo isso não passa de um RG, né, mas até agora nada foi confirmado. Kanye Vesh. Em 2014, a internet ficou de cabeça para baixo, pois em junho daquele ano, quando Kanye Vesh, um alpinista solo muito experiente, aos 47 anos, postou um vídeo em seu canal no YouTube intitulado Filho de um Técnico na Área 51. E Vesh era um explorador nato e passava boa parte do seu tempo vasculhando
os desertos de Mojave e Great Basin. E a maioria de suas viagens ele fazia sozinho, chegando a acampar por vários dias no meio do nada, com suprimentos escassos e sem nenhum tipo de equipamento básico. Ou seja, né, ele tava implorando pra dar merda. E no vídeo que ele postou no seu YouTube, ele mostra uma caverna em forma de M, e diz que ao entrar nela, ele nunca tinha visto um lugar tão bizarro como aquele em toda a sua vida. E pessoas diziam que o lugar era usado por traficantes, cracudos e até mesmo que era usado para desovar corpos. E que também a caverna estava envolvida de alguma forma com a Área 51. E Vashti então tentou encontrar a caverna novamente, né, em outro dia, em outras expedições, mas dessa vez ele não conseguiu encontrá-la. Então, determinado, ele preparou outra expedição, porém dessa vez seria a sua última. E desde 2014, Vashti está desaparecido, e até hoje nenhuma pista de seu paradeiro foi encontrada. Uns dizem que ele pode ter tirado a própria vida, e outros que ele foi morto por algum traficante. E dizem até mesmo que ele foi capturado por agentes que protegem a Área 51, Comercial Hitogata. Essa é uma lenda urbana que remonta a 2004, no site anônimo de mensagem japonesa, o 2chan. Os usuários acreditam que essa mídia é um vídeo exibido nas escolas, ou uma espécie de comercial que foi ao ar tarde da noite. E relatos de testemunhas oculares variam, mas a premissa geral permanece a mesma. O som de um sinal de passagem de trem soa ao fundo, enquanto duas figuras humanas brancas e sem feições aparecem na tela. E quando a figura desaparece, outra aparece. E um texto é exibido na tela com alguns relatos de um narrador dizendo que a cada 2 segundos alguém morre na Terra. Depois disso, inúmeros vídeos de recriação foram feitos retratando essas duas figuras brancas e sem feições. E apesar dos inúmeros esforços de busca, o comercial não foi encontrado e ainda continua sendo uma lenda urbana até os dias de hoje. Camada 4 973 EHT Namor 973. No ano de 2003, um site chamado... eu não vou pronunciar isso de novo, cara. Vou deixar aí na tela o nome do site. Começou a ganhar uma relativa notoriedade na internet. E ele estava repleto de enigmas demasiadamente abstratos. E durante os últimos anos, muito se questionou sobre esse site, sua natureza e qual seria o seu propósito. E algumas pessoas estipularam que ele foi elaborado por demônios e até por seitas obscuras. E o site é cheio de enigmas e imagens obscuras mesmo. E algumas pessoas que investigaram o site postaram no Reddit uma teoria de que o possível criador do site estivesse passando por algum transtorno, confundindo a realidade, número e religião em seu devaneio. E até hoje o criador do site e suas intenções permanecem um mistério. A imagem original de Jeff the Killer. Existem várias histórias sobre a origem da lenda do Jeff the Killer na internet, que teriam sido reveladas por pessoas da comunidade do 4chan, mas desde aquela época, essa creepypasta foi transformada em um meme incrivelmente popular, transformando-se em centenas de encarnações arrepiantes, incluindo histórias, photoshops aterrorizantes e até mesmo jogos de computador. Mas muitos se perguntam de onde veio essa primeira imagem, né? E uma comunidade dedicada a lendas urbanas e o sobrenatural queria descobrir isso. E há muitas teorias, mas uma parece a mais plausível e arrepiante. No outono de 2008, uma garota chamada Kate Robinson supostamente postou uma foto granulada de si mesma tirada em um armário do image board aleatório do 4chan. E como diz a história, a garota era violentamente pressionada por causa de seu peso e então por isso cometeu suicídio. E muitos usuários no Reddit afirmam que a foto original de Kate foi usada para criar o que é hoje considerada a foto de Jeff the Killer, né? A foto dela só que completamente modificada, né? Para ficar assustadora. E parece uma posição diferente do rosto, mas isso seria um resultado de uma nova boca no Photoshop para ajudar a criar o Jeff the Killer. E realmente parece que a foto dela foi realmente usada para criar o Jeff the Killer, mas não é 100% certeza. Mas o que é certeza é que essa história aí que ela acabou se né? Não aconteceu nada disso, né? Não passa de mais uma lenda da internet. Laughing Horse Orifice Headquarters. É um domínio com o nome de lhohq.info, que contém muitas páginas bizarras com imagens perturbadoras que fazem alusão a teorias da conspiração, do governo e ocultismo. E as informações apresentadas levaram muitos a acreditar que é um site que contém materiais ilegais, enquanto outros acreditam que é uma espécie de projeto de internet net art, devido aos seus laços artísticos, e é portanto considerado um mistério da internet e às vezes é rotulado como um ARG. E muitos dizem que o site pode fazer uma lavagem cerebral nos usuários que mexerem muito tempo nele. Mas claro, né, que isso não passa de lenda.
E o site provavelmente foi feito só pra gerar esse tipo de polêmica, né? Esse tipo de lenda. Mas é realmente um site muito bizarro, cara. E tipo, cada vez que você vai clicando em algum link diferente que tem dentro do site, ele vai te redirecionando pra outra página cada vez mais maluca e psicodélica. É bem doido mesmo. Ligação de Ruth Price. Uma senhora chamada Ruth Price ligou dizendo que tinha um homem estranho querendo invadir sua casa. E parece que ele acabou conseguindo, porque a gravação capta gritos bizarros da pobre senhora. E as histórias que circulavam na internet diziam que a senhora tinha sido assassinada por esse invasor, porque a primeira vez que ele surgiu na internet foi postado no YouTube com o título de idosa assassinada durante uma chamada de emergência. E já que tinha pouquíssimas informações sobre esse caso, né? Essa foi a principal narrativa que foi espalhada na internet. Mas a real é que a senhora foi realmente atacada. Porém, ela conseguiu escapar das garras do invasor e sobreviveu ao ataque, né, cara? Que história maluca, mano. Porém, né, isso já aconteceu faz muito tempo. E essa senhoria, né, faleceu em 1994, com 80 anos. So I live alone, and I'm an old lady. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Found footage das catacumbas de Paris. As catacumbas de Paris são um imenso sistema de túneis sob a cidade de Paris, na França. E elas começaram a surgir com a exploração de pedreiras desde o período de ocupação romana na cidade. Porém, com o tempo, o lugar começou a ser utilizado como um ossuário, pois os cemitérios de Paris já estavam ficando sem espaço. Isso começou por volta de 1785. E desde o início do século XIX, as catacumbas de Paris estão abertas ao público e constituíram-se em atração turística importante da cidade desde a organização das visitas em 1867. E calcula-se que as catacumbas de Paris contêm os despojos de 5 a 7 milhões de pessoas. Porém, como eu disse, né, esse sistema subterrâneo é imenso, então a maior parte dele é fechada para o grande público e é até ilegal para ser explorado. Mas, né, como tem doido pra tudo nesse mundo, centenas de esquisitos se arriscam a explorar essas partes proibidas da catacumba. E em 2004 a polícia até descobriu uma sala de cinema nessas catacumbas, cara, as ideias, com equipamento de projeção, lugares para o público e até um barzinho. E, ok, né, eu sinceramente acharia irado assistir um bom filme de terror nesse climinha leve, né. Mas, claro, né, alguns desses exploradores malucos já acabaram se perdendo naquela infinidade de túneis. E algumas filmagens de uma exploração nas catacumbas ficou famosa nos anos 90. E em 1 hora do vídeo, o homem que está filmando aparentemente começa a correr em pânico. E em 1 hora do vídeo, ele fica tão desesperado que até larga a câmera no chão e sai embora correndo. E a câmera fica lá filmando sozinha até sua bateria se esgotar. E até hoje ninguém descobriu o que aconteceu com o homem da filmagem, e nem o que o deixou tão assustado. As ligações de Charles Peck. Essa história aconteceu nos Estados Unidos em 2008, e depois de um terrível acidente envolvendo 2 trens que provocou a morte de 25 pessoas, e sabendo que Charles Peck estava viajando em um dos trens, seus familiares entraram em pânico, e aguardando ansiosamente por notícias, até que receberam a ligação, e outra, e mais outra, e no total foram 35 ligações realizadas do celular de Peck, e apesar de os policiais terem achado a vítima através do sinal do aparelho, o encontro não foi nada feliz, pois Peck já estava morto e preso às ferragens. E até hoje ninguém jamais conseguiu explicar como as ligações puderam ser realizadas. O acidente ocorreu porque um dos maquinistas se distraiu com o próprio celular e passou por cima do sinal vermelho, cara. Caralho, que irônico, mano. E dizem que essas ligações ocorreram por algum defeito causado no celular após o impacto, e que ele começou a ligar sozinho para os contatos mais frequentes de Peck. E outros dizem que, na verdade, Charles não morreu na hora do impacto e conseguiu ainda ligar para os seus entes queridos. Mas claro, né? A solução mais plausível é que ele tenha ligado diretamente do mundo dos mortos. Zoas, mano. Realmente, o caso ainda permanece um mistério. Sakhalin Island Sea Wolf. Era um cadáver cetáceo mutilado que foi encontrado por soldados russos na costa de Sakhalin. E a área de Sakhalin está situada perto do Japão, e é a parte mais oriental da Rússia, quase 8 mil quilômetros a leste de Moscou. E as origens da criatura são desconhecidas. E de acordo com pesquisas científicas, né, os ossos e os dentes do bicho não são de peixe. E de acordo com seus restos esqueléticos, também não são de crocodilo ou de jacaré. E
e o seu crânio se assemelha ao de um canino, enquanto a traseira da criatura coincide com a de um peixe. No entanto, a identidade real pode ser concluída olhando para o crânio. Provavelmente é algum tipo de baleia, porém a explicação mais provável para esse criptídeo é que ele era uma beluga em decomposição. E a foto do bicho foi usada até como inspiração para o SCP-682, que eu falei lá no meu iceberg da Fundação SCP, né? Vou deixar aí no card, oct282011.com. Tudo começou quando, em meados de 2008, um site apareceu em alguns fóruns de discussão sobre programação e desenvolvimento científico. E muitas pessoas ficaram curiosas, pois tinha sido postado por um usuário anônimo, que quando as pessoas acessavam o site, deparavam-se com uma contagem regressiva que culminaria na data 28 de outubro de 2011. E até certo ponto, né, tudo ok. Porém, quando as pessoas começaram a investigar mais a fundo o site, encontraram fotos e imagens sem o menor nexo, como por exemplo imagens de olhos, experimentos científicos muito complexos, cálculos matemáticos de extrema complexidade e até mesmo fotos de pessoas. E o dono do site ainda era desconhecido e sem pseudônimos ou configurações para contato, o que é estranho para um site tão popular. E em 2011, quando a contagem regressiva zerou, né, números telefônicos apareceram na página principal do endereço eletrônico. E alguns curiosos ligaram para esses números, tentando obter algo, né, alguma informação. Mas quando ligavam pela primeira vez, ninguém atendia. Porém, quando ligavam a segunda vez, podia-se ouvir sons tenebrosos de gritos, estática e barulhos extremamente altos. Porém, o site foi desativado em 2015. E até hoje não se sabe quem foi o criador do site, nem as suas reais intenções. Red Rooms. Na percepção popular, né, Red Room ou salas vermelhas são cômodos normalmente encontrados em zonas de prostituição para que duas ou mais pessoas tenham relações, digamos, íntimas com outras pessoas, né? E dentro da cultura popular, elas receberam várias versões, todas aferindo a cor em questão, né? Tipo na cidade de Amsterdã, né, que tem a Red Light District, né, cara, o famoso distrito da luz vermelha, onde boates que oferecem sexo em troca de dinheiro estão localizadas. Mas há um uso do termo que, embora tenha forte conotação sexual, é bem mais mórbido do que as Red Rooms comuns, as Red Rooms da Dark Web. E dizem que nessas salas é mostrado, teoricamente, transmissões ao vivo de torturas e assassinatos de vítimas sequestradas e submetidas ao entretenimento doentio de usuários pagantes. Mas, né, como tudo que cerca esse lance de Deep Web, Dark Web, não se sabe ao certo se essas coisas realmente existem, ou se não passam de lendas urbanas. E claro, existem sim esse tipo de coisa na internet, né, cara, essas cenas horrorosas, né. Mas esse lance de transmissão ao vivo, né, é completamente ficção, pois o próprio Tor Browser nem permite transmissões desse tipo. Então eu pessoalmente acho que é só mais uma lenda da Deep Web. Mas é isso, gurizada, por esse vídeo vai ser só essas 4 camadas mesmo. E as próximas 4 camadas eu vou continuar em outro vídeo, né, porque senão vai ficar gigantesco essa porra, cara. Eu vou demorar um mês, né, pra poder trazer esse vídeo pra vocês. Enfim, cara, deixa o like aí, não esquece do like e de compartilhar o vídeo. E se inscreve aí no canal, cara. Valeu, falou, tamo junto. Mano do trap que é paga de rei, meta porrada sem nós. Tipo de vaca, tô de cabelo, toma quando tem